Esse é o Everaldo Beira Franco, um jovem de 30 anos, que no ano passado sofreu um acidente de moto dia 15 de novembro e acabou ficando com sequelas. A gente contou esse caso no dia 23 de março aqui no Linha Verdade. Nós viemos na casa da família, hoje estamos retornando. Estou aqui ao lado da mãe dele, a dona Maria Aparecida, para falar sobre esse caso. Infelizmente ele ficou com sequelas, né? Depende de um cuidado especial da família. Naquele momento, lá em março, a gente falou dos cuidados e acompanhamentos com profissionais especialistas que o Everaldo precisa. De lá para cá, dona Maria Aparecida, conta pra gente como que ficou a situação do Everaldo, porque a gente vai continuar acompanhando esse caso, né? Teve atendimento, veio médico aqui na casa da família, como que se deu aí nesse pouco mais, né, um pouco menos de um mês que a gente veio aqui fazer reportagem? A gente de saúde veio olhar se estava inchado para passar para a médica. Daí na sexta-feira a médica veio, olhou ele e tudo e encaminhou ele para o Hospital São José. Chegamos lá, eles estavam esperando ele para apanhar na ala do Covid. Mas a gente não está precisando do Covid, a gente está precisando do neuro para ele, que ele tem só um inchaço na cabeça, tem que tratar o inchaço da cabeça dele, mas não é Covid, ele não tem nada disso daí. E a gente precisa da fono também, que é muito preciso para ele, e a gente não tem como se virar. A gente vai lá, diz que estão atrás, mas até agora a gente não conseguiu um retorno de ninguém. Então a gente precisa da fono e do neuro para ele. Bom, para o pessoal poder entender, naquele dia a gente conversou também depois com o secretário Acélio Casagrande. Ele afirmou para a gente que viriam médicos aqui, né, o médico para acompanhar o caso do Everaldo, que precisa de um acompanhamento especial. E a gente retornou aqui porque a família passou a informação, então, que veio um agente de saúde, né, olhou, né, verificou o caso do Everaldo, mas de lá para cá, então, nada foi feito. Então, a gente precisava da consulta com 45 dias e ele consultou dia 22 de fevereiro, foi com o neuro a primeira vez. E ele já está fazendo 5 meses, ele tinha que ter uma consulta a cada 45 dias. E ele não está tendo essa consulta porque a gente não conseguiu nada ali no postinho. Diz que estão ligando atrás, mas a gente não conseguiu nada até agora. Bom, e um outro caso que a dona Maria Aparecida até estava conversando com a gente aqui antes, e acabou falando aqui agora também, é que ele foi para o Hospital São José. Chegando lá, eles iriam colocar ele na ala do Covid. Chegaram a fazer algum teste, alguma coisa? Como que foi? Ele chegou lá e foi direto? Chegada. Então, foi na chegada. Quando a gente chegou lá, que descarregou ele da ambulância, eles pediram que iam colocar ele no isolamento porque ele estava com sintoma do coronavírus. E eu falei para eles que não, porque ele não estava, e eu falei que eu trazia de volta meu filho, porque eu sabia quem eu estava cuidando. E eu não deixava colocar junto na ala do coronavírus, porque ele não tinha corona. Era o inchaço da cabeça que ele tinha, que estava inchando ali, e a gente precisa urgente do neuro. Nesse momento, neurologista e fonoaudiólogo também, para ele poder ir recuperando, né, os movimentos, recuperando aos poucos. Então, é do neuro que precisa e da fono, né, para ensinar ele a falar, é o que a gente mais precisa agora nesse momento. Porque a fisioterapeuta começou terça-feira a trabalhar com ele e a gente precisa do neuro e da fono o quanto antes, porque a cabeça dele ainda continua inchada. Nesse caso, falando do quadro de saúde dele, né, lá do dia 23 de março que nós estivemos aqui, para hoje, teve alguma mudança no quadro, uma melhora ou uma piora? Olha, ele não teve muita melhora porque inchou mais ainda a cabeça dele, então a gente tem que ver com o neuro o que é que está acontecendo, porque a gente sabe que não pode inchar de chegar até na cicatriz. E inchou e começou a vazar um pus e a gente continua com ele aqui em casa sem solução do neuro. Então, tudo que a família pede hoje é que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, né, olhe para esse caso, que tenha consulta, então, exames também com esses especialistas. É verdade, a gente pede muito para a Secretaria de Saúde, para o prefeito, que dê uma olhada para esse lado, que a gente só necessita desses 2 profissionais agora para ele, porque a físio já começou a atender. Então, a gente precisa desses 2 profissionais o quanto antes que eles puderem arrumar, porque a gente não tem condições, a gente é pobre, é humilde, a gente está comprando tudo que precisa para ele. A gente, então, precisa urgente desses 2 profissionais. E, dona Maria, como é que está a questão de remédio, de fralda? Porque a alimentação dele, por exemplo, também é uma alimentação especial, né? Como é que vocês estão conseguindo se virar com isso?
Então, a alimentação dele, a gente está pegando na Unesc, mas só que a alimentação dele está dando vômito todo dia nele, assim mesmo ele tomando um remédio bem forte para enjoo. A gente está comprando remédio para enjoo, está comprando mais outro remédio para depressão. A gente precisa de fralda, que a gente pegou dentro de 5 meses, peguemos 2 pacotes de fralda durante 5 meses. O resto a gente compra tudo, está vivendo de ajuda da família, ajuda dos vizinhos, para a gente poder manter ele. Então a gente precisa urgente disso daí. A situação da família é bem crítica, porque a dona Maria não trabalha, né? Não. Só o seu esposo que trabalha, e a gente sabe que os custos para os cuidados com o Everaldo são altos, né? Então, teria que ter essa ajuda também da prefeitura e, por exemplo, a cama que você falou é emprestada, né? É emprestada. A cama a gente está emprestada de uma vizinha, mas a cama não é muito boa, está a risco de cair e quebrar. A gente precisava que a saúde arrumasse uma cama também para a gente o mais rápido possível, porque a cama está bem precária, sabe? Então está difícil de trabalhar com ele. Bom, e a gente veio até a Secretaria de Saúde de Criciúma para saber o que pode ser feito nesse caso, né? A gente já veio no mês de março, retornamos a conversar com a família e hoje novamente converso aqui com o Acélio Casagrande, secretário aqui de Criciúma. Secretário, então, em relação ao caso do Everaldo, né, que precisa de neurologista e também fonoaudiólogo, né? Como é que pode ficar a situação da família? Já tem alguma resposta em relação a isso? Todos que nos assistem nesse momento sabem do quanto nós estamos há um ano praticamente trabalhando essa questão da pandemia, né? Quando se imagina que ela está indo, ela vem com uma onda mais forte ainda, né? Por exemplo, hoje estamos com mais de 30 pacientes esperando por um leito de UTI, isso nos deixa perturbados, né? Mas vamos lá, também não é só Covid, né? Não são só os Covids que nos tomam tempo. A questão do neurologista, né? O neurologista, todos sabem que se for num plano de saúde ou num particular, a fila é de no mínimo 6 meses. Ele inseriu em fevereiro, na verdade, tem aqui o prontuário, e a partir daí, né, nós vamos inserir agora dia 26 de abril, eu imagino que mais alguns dias ele já estará sendo atendido por um neurologista. E a questão do fonoaudiólogo, nós tiramos os fonoaudiólogos do atendimento, da assistência para fazer monitoramento COVID. Acontece que também essa demanda está muito reprimida e nós voltamos então a fazer agora a assistência. Então a família a gente pede aqui para que aguarde mais uns diazinhos, mas nós já estaremos procurando também para fazer a parte de fonoaudiólogo, né? Portanto, os dois assuntos, tanto neuro quanto fono, já estão sendo tratados aqui na Secretaria, já tem o encaminhamento e nos próximos dias a família vai receber sim o atendimento. Secretário, então, só para a gente deixar registrado aqui, a consulta, o atendimento com o neurologista já tem uma data definida, então? Sim, nós vamos já, dia 26 agora, a agenda do dia 26 será aberta para esse caso específico e outros que estão aguardando na área de neurologia, né? Não é só ele não, nós contratamos neurologistas através do consórcio e dia 26 será feito esse agendamento e espero, e o dele deve estar no amarelo, que é a questão grave, e será feito o mais rápido possível.